Recebendo a presença do psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia jurídica, professor Franklin Bezerra. Professor, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Professor, muita gente não compreende porque em determinado momento o coveiro foi preso num flagrante praticando sexo com o cadáver que ali estava, ou mesmo práticas de sexuais até mesmo, de pessoas que lidam com cadáveres em funerárias, em necrotérios, ou simplesmente pessoas que desenterram e fazem atrocidades, não do ponto de vista sexual, mas até mesmo mutilando. Nós tivemos um caso no município de Atalaia de alguém que foi preso porque marcou de matar determinada pessoa à noite. À tarde essa pessoa morreu. Então ele esperou, concluiu o sepultamento, foi lá, desenterrou e como se tivesse numa ação de matá-lo novamente, como quem diz, você não esperou por mim, eu não determinei que você morresse antes. Mas essas relações de vivos com mortos é algo que ainda é meio que proibido de ser discutido, o que é lamentável, professor. Exatamente. Isso é o que a gente chama de necrofilia. Necrofilia é um tabu. Por que é um tabu? Porque quando se pergunta sobre necrofilia, a primeira coisa que vem à cabeça é o indivíduo que desenterra um cadáver e tem um ato sexual com o cadáver. Só que necrofilia é muito mais do que isso. Isso é o clássico, isso é o histórico, teve uma importância em 1889, 87, mas hoje em dia se tem uma visão de necrofilia a partir de categorias. Então a necrofilia é muito maior do que desenterrar um corpo. A necrofilia existe categorias, por exemplo, de necrofilia onde o indivíduo jamais vai fazer isso, mas ele sente uma paixão mórbida por cemitérios, ele sente uma paixão mórbida por falar sobre pessoas que estão com doenças terminais, pessoas que morreram. Ou seja, a morbidez dos comportamentos dessa pessoa podem determinar um traço necrofílico nessa pessoa. Essa pessoa seria um necrófilo sem potencial criminal, ou seja, é uma pessoa que apenas sente prazer em estar próximo à morte, em estar cultuando a morte, no sentido de apreciando enterros, porque você sabe que enterro é uma coisa que a pessoa só vai a pulso. O morto só vai... Existem pessoas que afirmam gostar. Exatamente. É o afirmar gostar, é o sentir bem, é o ter uma compulsão a estar nesses ambientes ou a falar sobre coisas mórbidas, que pode ser um traço necrofílico. Inclusive se chama de necrofilismo, que é a primeira categoria. Seria aquela categoria daquelas pessoas que parecem aves de agouro, onde elas chegam, só falam sobre doenças, só falam sobre morte, só falam sobre coisas drásticas. São pessoas que sentem um prazer mórbido em falar sobre desgraça, sobre doença, sobre câncer, sobre loucura. Isso é um tipo de categoria não criminógena, porque essa é uma categoria que você convive socialmente. Você é tido como esquisito, tudo, mas as pessoas não tocam você porque você não as perturba, mais ou menos, né, falando. Isso seria a categoria necrofilismo. Existe um necrossadismo, que é muito comum dentro da tipificação criminal, que seriam pessoas que têm um desejo por outras, mas só conseguiriam ou só conseguem fazer o ato sexual quando elas estão mortas ou morrendo. Então elas são predadoras, elas assassinam a pessoa e antes da pessoa morrer ou a pessoa morta, elas violentam. Ou seja, ela não tem prazer de relacionamento, ela precisa ter o controle total. E o controle total se dá exatamente com o cadáver. Esse crime foi visto já
Quer dizer, esse crime é visto o tempo todo, mas a gente teve um exemplo no Brasil, há uns 6 anos atrás, de um cara que estava em processo de desinternação progressiva em São Paulo, se não me engano, em Tocantins, e ele saía do processo de desinternação para matar jovens. E o primeiro rapaz que ele matou tinha 14, 15 anos, o segundo 16, o outro 17, 18, e ele tinha esse mesmo modus operandi, de matar para depois violentar. Então isso se chama necrossadismo, isso já é um comportamento criminal, tipicamente criminal. E existe o necrofágico ou o canibal, que seria, a maioria dos casos estudados, um predador, um indivíduo que vai para um ambiente, caça uma pessoa, mata a pessoa, violenta ou não esse corpo sexualmente, mas parte ele em partes, divide ele em partes e come as partes nobres, ditas nobres, e o resto joga no lixo. Então, esse tipo de personalidade canibalesca, ela geralmente tem um comportamento predatório, com exceção de um caso que foi visto, se não me engano, em 92, de um engenheiro da empresa Siemens, que se deu para ser comido. Ou seja, um canibal coloca na internet um pedido de carne humana, dizendo que quer comer carne humana, e muitas pessoas se ofereceram. E esse cara foi selecionado e se deu para ser... Foi feito um ritual e o canibal mata ele, né? Segundo o termo jurídico que ele deixa, muito bem escrito, o canibal não teve culpa de nada, foi ele que queria ser comido. E depois ele foi preso e hoje em dia está preso, se não me engano, prisão perpétua na Alemanha. Mas chocou o mundo. Chocou o mundo. Chocou o mundo. Por que chocou o mundo? Porque saiu da esfera do predador, do psicopata. Aquele indivíduo que vai para um clube, sequestra uma pessoa para matar e para comer. A violência sexual geralmente acontece, mas quando acontece o corpo já está morto. Mas essas são as 3 categorias. Então, uma categoria não potencial criminógeno, que seria aquela que você gosta de falar sobre morte, você tem prazer em falar sobre morte. Nós tivemos um caso em Garanhuns, recentemente. Foi. Garanhuns é um caso de canibalismo genuíno, né? Inclusive foi interessante porque na época eu dava aula... Além dele, a mulher também... A mulher então, dele... Família canibal. A família canibal. Isso, na realidade, por ser tabu, é pouco comentado. Mas existem N casos no mundo inteiro sobre famílias canibais. Inclusive, a entrada do serial killer no cinema se deu através do filme Massacre da Serra Elétrica, que foi um filme baseado em história real, de uma família no Texas que era canibal, que pegava aqueles viajantes e fazia um ritual com eles e comia as partes deles. Então, canibalismo, é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, necrofilia não é apenas desenterrar um corpo morto. Eu me lembro de uma pesquisa... Nós teríamos o inverso, professor, perdão interrompê-lo, para que eu não esqueça. Necrofobia, por exemplo, nós teríamos alguém que tem pavor a cadáver? Existe. Fobias, existe todo tipo de fobia. Mas esse pavor ao cadáver não impele, não leva o indivíduo a um comportamento criminoso. Ele apenas tem uma fobia e precisa trabalhar essa fobia que está ligada geralmente a traumas psicológicos, psicoemocionais. Então ele trabalha isso. Essa necrofobia não está dentro das categorias da necrofilia. Porque a necrofilia ela sempre é comentada dentro do entendimento de que a gente está falando sobre uma mesma coisa, mas não é. Existem pessoas que desenterram um cadáver que morreu há 2 meses, 3 meses. Em estágio máximo de putrefação. Existem cadáveres que são estuprados, onde o esqueleto já se apresenta. Isso é um tipo de necrofilia, é um nível de necrofilia. E existem outros que você pega num instituto médico legal de qualquer lugar. Estados Unidos, eles têm inclusive artigos sobre isso,
que foi descoberto, se não me engano, na década de 90, foi feita uma estatística onde muitos jovens de QI elevado se sujeitavam a receber pouco para trabalhar em casas mortuárias, em centros mortuários, de 10 às 5 da manhã. E isso mexeu, porque, ora, por que você submete a receber tão pouco para estar num tipo de trabalho desse? E colocaram as câmeras e descobriram verdadeiras orgias. Então, a necrofilia é preciso ser entendida como uma perversão mais próxima da doença mental. O que seria perversão ou parafilia? Seria, para muitos, uma subjetividade do indivíduo. Para outros, seria uma extremização dessa subjetividade. Agora, quando ela se liga a cadáveres, realmente a cadáveres, ela tende mais à doença mental. Tem cura? Não. Não tem cura? Não tem cura. Qualquer pessoa, qual é o perfil do necrófilo? Qualquer um pode ser um necrófilo? Qualquer um pode ser um necrófilo, apesar de que, quando você tem um conhecimento psicológico do que é necrofilia, existem manifestações necrófilas que são mais extremizadas, como, por exemplo, um negativismo muito grande, um gostar de coisas lúgubres, mórbidas, nefastas. Isso já começa na infância? Isso é desenvolvido, tudo é desenvolvido a partir do complexo de Édipo, tudo. Então, na infância que se estrutura aquela criança mórbida. E a gente teve exemplos de necrófilos famosos, como, por exemplo, o cara do Nirvana. Era uma pessoa que sofria com o sucesso. Eu me lembro de um artigo que saiu sobre ele, que quando ele olhava nas coxias e via o público enchendo o show, ele ia para as drogas pesadas, porque entrava em depressão. Então, isso aí, esse estágio de morbidez que leva o indivíduo a um ato de buscar o sexo, o prazer com um corpo sem vida, é o que se chama de necrofilia. Agora, existe a necrofilia também estudada, que está ligada a um comportamento de doença mental, que é o relacionamento com bonecas infláveis, mas um relacionamento marital. Então, o indivíduo assume uma relação marital com a boneca inflável e ela fica convivendo com ele, os dois convivendo como se fosse marido e mulher. Então, se ele está se relacionando com aquela boneca inflável como se fosse uma mulher, ele não é perverso necrófilo, ele é louco. E é por isso que em São Paulo, há uns 8 anos atrás, houve um caso de um assistente, se não me engano, um auxiliar de pedreiro, que vivia maritalmente com uma boneca inflável. Não sei como ele conseguiu, não sei se ele roubou, não me lembro disso aí. E vivia num puxadinho da casa dos pais, os 2 pais idosos já e tudo. E os vizinhos começaram a desconfiar de que ele tinha alguma coisa no puxadinho, e os pais terminaram furando a boneca inflável. Então, quando ele chega do trabalho, que ele era auxiliar de pedreiro, ele tem um surto psicótico e estraçalha os pais. A polícia chega, ele está no sangue, boiando o sangue dos pais, e ele está em surto psicótico. Ou seja, a necrofilia tanto tem um lado de extrema perversidade diferente de doença mental, como tem um lado de doença mental, como tem um lado de gostar de coisas mórbidas ou mortas. Como, por exemplo, pessoas que na modernidade dão mais valor a um carro do que a um filho, pessoas que dão mais valor a um equipamento de som, a um equipamento de mídia, mais do que a uma pessoa. Pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa por um objeto sem vida, mas não é capaz de fazer nada por um objeto com vida. Então, necrofilia é tudo isso e mais um bocado. Nós poderíamos dizer que há um ato de prazer contínuo, ele não vai parar, porque a vontade de sentir de novo esse prazer vai se manifestar? Exatamente. É por isso que é algo que a cura não se encaixa.
Porque, por ser perversão, isso corresponde a uma estruturação na personalidade daquela pessoa. Fico imaginando aqui o diagnóstico de um negócio como esse, doutor. É difícil porque essas pessoas nunca procuram psicoterapia nem psicanálise. Essas pessoas, elas são procuradas por esses profissionais quando elas já fizeram um ato criminoso. Há sentimento de culpa? Nenhum sentimento de culpa. Há certeza de gratificação. Mas tem a consciência do ato que está praticando? Ele não sai da consciência se ele não for louco. Porque existem muitos que fazem aquilo como perversos. Então, só por perversidade. Então, na perversidade, eles se gratificam, têm um prazer muito grande. Mas tem consciência do que está fazendo. Mas tem a consciência do que está fazendo. Ter consciência do que está fazendo não quer dizer que ele tem capacidade de evitar que isso aconteça. Ou seja, ter consciência não significa ter controle sobre o ato. Exatamente. E ele vai repetir. Ele vai repetir. E outra coisa, não existe uma teoria que seja capaz de modificar uma estrutura perversa. O que existe são simulações de melhora. Então, pegando o exemplo do início, um coveiro é pego violentando um cadáver, você prende ele, você pode bater nele, você pode isolar ele, mas ele sempre vai ter um excitamento com o corpo morto. E, para finalizar o todo da necrofilia, ainda existe dentro da necrofilia um aspecto de relacionamento neurótico, que seria um indivíduo dito normal, que faz um pacto com a sua esposa, com a sua amante, de que ela se coloque numa posição e não se mexa. Então, eles criam um ambiente mórbido. Nesse ambiente mórbido, ela não se mexe e ele começa a penetrá-la. O acerto é ela não se mexer, porque ela não se mexer, ela está brincando de mãe morta ou de mulher morta. Se ela se mexer, ele tende a impotência ou a broxagem, né? Então, isso é muito comum dentro dos estudos sobre necrofilia. Isso não é tão incomum. Então, é comum um relacionamento necrófilo com base neurótica, ou seja, com base psicológica, emocional, e também a necrofilia tende à loucura, que seria essa aí de desenterrar um esqueleto, uma mulher morta já há 2 anos, 3 anos, e manter ela em casa violentando os ossos, ou tendo um relacionamento sexual afetivo com esse cadáver. Esse é um caso bastante interessante, professor, muito interessante mesmo. Professor Franklin, ele vivencia isso também nas fantasias ou apenas na prática propriamente dita? Pergunta genial. Ele vive isso na fantasia e faz a passagem para o real. Muitas vezes ele vive anos, meses ou décadas só fantasiando isso, até o momento em que ele dá o pontapé. Quando ele faz a passagem ao ato criminal necrófilo, o necrossádico, o necrofágico, o canibal, ele não tem reversão. Não tem reversão. Não há reversão. É como a gente entender a psicologia do estuprador. Veja só, qual é a relação que tem o estuprador com o necrófilo? Não estou fazendo relação. Estou apenas citando que o estuprador, ele se excita com o corpo controlado, dominado, submetido, aterrorizado. E o necrófilo se gratifica, se excita com o corpo morto. Corpo que não manifesta mais nenhum movimento. Bem, professor Franklin Bezerra, eu quero aqui agradecer a sua participação sobre o tema, mas quero desde já convidá-lo a discutir sobre um produto científico seu, que foi apreciado na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e é claro que eu gostaria de tê-lo aqui para discuti-lo, um tema muito interessante também. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. O tema, ele versou sobre... Sobre dependência química e AIDS. Dependência química e AIDS. Foi a minha dissertação de mestrado. A dissertação de mestrado que a gente vai discutir aqui. Esse é um outro tema também muito interessante, porque quando a gente falava em AIDS, bem no início, lá para a década de 80, a gente falava em grupos de risco. E as pessoas que se utilizavam de drogas injetáveis
compunham um desses grupos, né? Então a relação entre drogas e AIDS não surge de agora. Tem um elemento bem anterior e ele se amplifica a partir de agora, porque não é só na agulha injetável, são nas relações que existem sem a prevenção que deve existir, que é necessária. Então a gente precisa conversar um pouco mais sobre essas questões aqui, claro, contando sempre com a sua participação. Nós conversamos aqui com o psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicologia jurídica, professor Franklin Bezerra.